Oi, oi, oi! Estúdio Verão Mais Nova de volta para a gente falar hoje sobre nutrição esportiva e a gente está recebendo aqui a nutricionista Jéssica Pazarrigo. Um prazer te receber, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde, Rosana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto tão importante que é a nutrição esportiva e o quanto a prática de exercícios físicos, juntamente com uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, é importante para a promoção de saúde, para a qualidade de vida, para a performance, enfim, dependendo do objetivo de cada pessoa. Agora vamos explicar primeiro o que é nutrição esportiva, Jéssica. É para quem pratica esporte, é para quem faz academia, para quê? A nutrição esportiva ela é uma área da nutrição que ela atende todas as pessoas que praticam qualquer tipo de atividade física, independente se é uma pessoa atleta amadora ou profissional, independente, então é para aquelas pessoas que fazem uma caminhada, que praticam musculação, que fazem pádel, que fazem crossfit, que fazem qualquer tipo, até o próprio pilates, né? Qualquer tipo de atividade física ela vai atender, né? Essas pessoas, independente do nível de atividade, independente do objetivo, se é saúde, se é qualidade de vida, se é performance, no caso dos atletas, né? Atletas profissionais buscam muito a nutrição esportiva para alta performance nas competições. Então a nutrição esportiva, eu costumo dizer que é sinônimo de saúde. Aumento de massa muscular, a gente trabalha com saúde. Quanto mais massa muscular nós temos no nosso corpo, nossa composição corporal, mais saúde nós vamos ter. Isso também tratando de questões de longevidade. A gente hoje sabe que existem muitos processos de sarcopenia, principalmente acometendo idosos acima de 60 anos. Vamos explicar. Sarcopenia é perda de massa muscular. O que acontece normal, é um processo normal que acontece após os 60 anos, mas aí você chega aos 60 anos com pouca massa muscular. Então, a probabilidade de você desenvolver uma doença, né, a questão da diabetes tipo 2, quando a gente tem baixa massa muscular, é uma doença que pode vir sim a acometer esses idosos. Questão de imunidade baixa muito com baixa massa muscular, fraturas. E aí também nós temos a osteoporose, né, que é problema aí na massa óssea. Então a massa muscular ela é muito importante para a nossa saúde, para a nossa longevidade. E a nutrição esportiva ela vem para trabalhar exatamente esses fatores. Agora, eu, digamos assim, comecei uma academia, tá? Vou lá me consultar com a nutricionista Jéssica e aí eu tenho muitas dúvidas. Uma delas é em relação à suplementação, me ajuda com isso? Como é que a gente faz com a questão do whey? Eu tenho que tomar, é obrigatório? Não, o whey não é obrigatório. Às vezes as pessoas elas levam como surpresa quando elas vão numa nutricionista esportiva, porque elas já imaginam que vão precisar utilizar algum suplemento. O whey não é importante, mas em alguns casos é necessário, por quê? Pela rotina. Muitas vezes o que acontece? Pessoas que trabalham o dia todo precisam fazer uma refeição, precisam equilibrar principalmente a fonte de proteína. O que é o whey protein, né? O whey ele é nada mais do que uma suplementação de proteína e muito relacionada antigamente, e algumas pessoas até hoje acreditam que o whey só pode ser tomado para quem quer ficar forte, né? Então assim, quero emagrecer, posso tomar whey? Deve tomar whey, né? O whey também ajuda no emagrecimento, porque o whey nada mais é do que uma suplementação de proteína. Tá, digamos assim, daí Jéssica, se no meu dia a dia eu consigo colocar ovos, leite, carne de uma maneira adequada, talvez eu não necessite. Exatamente, e a nutrição ela trabalha muito isso, né? Primeiro alimento. Primeiro a alimentação, então você consegue carnes, ovos, consegue comer isso? Tem um paladar para isso? Sim, eu consigo. Então nós não precisamos utilizar o whey. Tem gente que não consegue comer não, né? Tem gente que não consegue. Então o whey entra como uma ótima alternativa para isso, né? E Rosana, o whey também é importante não só para pessoas adultos que estão praticando atividade física, mas é bom para crianças, né? É bom para gestantes que precisam muita questão de proteína durante a gestação, né? Uma proteína importante durante a gestação, e idosos, para evitar sarcopenia, que muitas vezes os idosos eles têm dificuldade de comer carne, dentição, né, prejudicada pela idade, então eles têm uma certa dificuldade. O whey entra nessa questão, mas não é necessário tomar o whey, né? Quem começa a fazer alguma atividade física não é necessário tomar o whey para esses objetivos, para ganho de massa muscular. A gente consegue isso com a alimentação. Antes da gente falar de outras suplementações aqui, eu quero que você explique sobre o whey, porque assim, tem várias maneiras, tipos do whey. Qual que a gente deve utilizar? Qual que é indicado para quem? Nós temos hoje no mercado 3 tipos de whey que são mais famosos, mais comuns, né? Que é o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado.
Eles não, por exemplo, eu vou tomar o whey concentrado, eu vou ganhar mais massa muscular do que o hidrolisado? Não. Eles não têm essa diferença de função, mas eles têm diferença de quem pode utilizar ele no sentido de, por exemplo, o whey concentrado. O whey concentrado, ele tem um whey bom, né, de qualidade, ele tem mais ou menos 80% de proteína e ele tem também um disacarídeo que é a lactose. Então, as pessoas que têm problemas, que têm alguma certa sensibilidade, uma intolerância à lactose, elas não devem utilizar o whey concentrado, porque ele vai estar aí a presença da lactose. Já o whey isolado, como o próprio nome sugere, é isolada o disacarídeo lactose, então a proteína do leite é retirada. Consequentemente, a gramatura de proteína ela aumenta, então em questão de 30 gramas de dosador de whey vai ter em torno de umas 27 gramas de proteína, ele vai ter menos carboidrato, né, porque ele não tem a lactose e vai ter um pouquinho menos de gordura. Então se beneficia desse tipo de whey as pessoas que têm problema com a lactose. Sim. Né? E tem o whey hidrolisado, que ele é um whey que acontece como se nós fizéssemos a pré-digestão dele fora do corpo. Olha só que interessante. É muito interessante. Por exemplo, pessoas bariátricas que têm um certo problema nas enzimas digestivas, ou seja, não conseguem metabolizar muito bem a proteína. O whey hidrolisado, ele entra muito importante para esse tipo de pessoas, né? Então vai depender muito da característica de cada um. Do biotipo, uma série de condições, exatamente, uma série de condições. E no mercado também existem alguns outros tipos de whey, que aí não são tão comuns, mas 3W, 4W, que aí, por exemplo, 3W, eles incluem os 3 tipos de whey junto, o isolado, o concentrado e o hidrolisado. Não vejo muito como função importante, porque aí quem tem problema de lactose não vai poder utilizar. Sim, quem tem, né, enfim, mas existem também esses tipos de whey no mercado. Mas os principais são esses 3 e é importante avaliar a característica de cada pessoa. E eu devo usar o whey antes do treino, pós-treino, durante o treino, que horário? O whey geralmente, né, a proteína, a gente sempre utiliza pós-treino, que é para ajudar na recuperação das fibras, né, que foram danificadas durante o treino. Antes do treino, a gente tem que sempre utilizar uma fonte de energia. Então, algo mais relacionado com carboidratos, que vai dar uma energia para que você consiga ir para o treino, por exemplo, no treino de musculação, que você consiga ir lá e aumentar o peso, consegue uma boa performance, né? Então, quando a gente volta, e isso não precisa ser dentro da academia, né? Antigamente se tomava whey ainda, fazia lá o shake no treino, já tomava whey. Não há necessidade disso. A gente tem uma janela anabólica que a gente consegue sim fazer um pós-treino, que muitas vezes o treino à noite, por exemplo, é a própria janta, não precisa mais whey. Ah, que legal! Então é muito o perfil e também a característica da dieta, do plano alimentar e do tempo de cada pessoa. Agora você falou dos carboidratos, né? Eu sei que quem está buscando, né, uma performance corporal, né, mais músculos especialmente, acaba cortando bastante do carboidrato e indo muito para a parte da proteína. A gente precisa cortar carboidrato, a gente precisa cortar o pãozinho da manhã, hein, Jéssica? Pois é, esse é um problema muito sério, inclusive, que acontece para os praticantes de musculação que querem realmente uma hipertrofia, né, aumento de massa muscular, porque o carboidrato ele é muito importante no processo. Muitas vezes uma dieta low carb, por exemplo, vai trazer malefícios no sentido de ganho de massa muscular. Importantíssimo. Então, nós não podemos cortar carboidrato no ganho de massa muscular. E importante também é que muitas vezes as pessoas acreditam que quanto mais proteína elas comem, mais fortes elas vão ficar, mais massa muscular elas vão ganhar. E não é isso. Isso não é verdade. Inclusive, o nosso corpo ele tem uma capacidade de absorção dessa proteína. Então, às vezes, a gente consome muita proteína, ela fica em excesso, o nosso corpo vai desperdiçar ou vai armazenar em forma de gordura. E muitas vezes, o que acontece? Proteína em excesso está muito relacionada com pedra nos rins. Ah, sim. Exato, claro que pedra nos rins tem muitos outros fatores, além de questão de cálcio, enfim. Mas às vezes você tem uma dieta rica em proteína que não é necessária. Né? E que também vai te trazer alguns efeitos indesejáveis de questão de gastro, né? Que não vai conseguir ter uma boa metabolização. Então, precisa ser equilibrado sim a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura também. Então, são 3 macronutrientes importantes para o ganho de massa muscular. Tem que falar com a Jéssica, que ela vai fazer com certeza um cardápio bem legal para você. Ela vai equilibrar tudo conforme a sua rotina, né? A sua ideia do que você quer, né? Especialmente com a musculação, com a academia, enfim, com a tua atividade física. Agora,
agora vamos falar de outros suplementos, que eu sei que o pessoal tem muita dúvida. Que outros suplementos que as pessoas costumam utilizar, especialmente quando começa uma atividade física, o que é indicado? Existe um outro suplemento que é muito famoso e que hoje é um dos suplementos mais estudados e seguros, além, claro, do whey protein, que é a creatina. A creatina é muito utilizada em praticantes de musculação, em pessoas que fazem outros tipos de atividade física, mas ela também é importante porque nosso cérebro precisa de creatina, nosso coração precisa de creatina, até o próprio espermatozoide precisa de creatina. Então ela está muito relacionada com questão de fertilidade. Ela está muito relacionada por questões de nutrição no bebê na hora da gestação. Então, as gestantes também precisam, em alguns momentos, utilizar a creatina. E a creatina, no ambiente esportivo, muito famosa, ela ajuda no quesito de recuperação, de força, porque ela regenera o que a gente chama de ATP, que é a principal fonte de energia celular. Então, ela nos ajuda muito no sentido de mais força, melhora entre séries, né? Você não precisa guardar muito tempo para começar uma série novamente. Então isso tudo vai fazer com que você consequentemente ganhe mais massa muscular. Então a creatina, eu acho que ela é o suplemento do século. Eu acho que a maioria das pessoas deveriam utilizar. Existem alguns mitos relacionados à creatina. Tipo o quê? Fala pra gente, eu acho importante. Pedra nos rins. A creatina dá pedra nos rins? Não, é mito, né? Creatina não dá pedra nos rins. Creatina muito relacionada com queda de cabelo, por exemplo. A creatina dá queda de cabelo, não dá queda de cabelo. Inclusive, na literatura, nós temos um estudo que trabalha creatina DHT, né? Que é um hormônio masculino. Se havia algum tipo de relação entre o uso. E aí foi avaliado, Rosana, que mesmo em altas doses, que eram doses absurdas, que inclusive é uma coisa que a gente precisa, né, ter isso, acho que em tudo que a gente for nos alimentar, né, é importante também controlar as doses. Em doses absurdas, mesmo assim, não teve nenhuma relação. Hoje, doses seguras de creatina, a gente trabalha com peso do paciente, né, então depende muito do peso. Depende do peso da pessoa. Exatamente. Não dá para você comprar uma creatina do nada e você imaginar que vai tomar tanto. Que para ti é 3, que para ti é 5. Claro, geralmente entre 3 a 5, né? Mas pessoas que têm um peso mais elevado precisam um pouquinho mais. Então depende muito do peso, das características de cada pessoa e também do objetivo de cada pessoa. Pois é, a creatina toma que horário? Qualquer horário. Qualquer horário. Qualquer horário. A creatina, o que ela precisa? Uso crônico. Todos os dias, independente do horário. Se hoje eu tomei pela manhã e amanhã eu esquecer de tomar pela manhã, eu posso tomar à tarde, que não tem problema. O que eu não posso fazer é esquecer de tomar, porque aí nós não temos o estoque de creatina. Ela é de uso crônico, então para nós termos os benefícios da creatina todos os dias, independente do horário. Há estudos que comprovam que aumenta a biodisponibilidade dessa creatina se nós utilizarmos juntamente com uma fonte de carboidrato. E aí o café da manhã tem um pãozinho, toma creatina nesse momento. O almoço, um arroz, um feijão, uma massa, quem sabe tomar creatina nesse momento, né? Mas, como às vezes a gente esquece, é melhor tomar no horário que a gente lembrar, né? Porque essa biodisponibilidade ela é aumentada, mas não muito, a ponto de, por exemplo, não tomar, né? Então é melhor você tomar no horário que você lembrar. Agora a gente teria muita coisa para falar, gente, nós teríamos muita coisa para falar de verdade. Mas Jéssica, onde que tu tá atendendo? Conta pra gente. Eu atendo aqui em Marau, na Clínica Comunica, é na subidinha do Hospital HCR, no prédio São Lucas, 59. Bem pertinho do hospital, né? Exatamente, é bem na subida do hospital, na Rua Bento Gonçalves, 59, no prédio São Lucas, na Clínica Comunica, que é a sala 101. A primeira sala antes de acessar os elevadores. Eu atendo aí, tenho meu consultório ali e atendo adultos, idosos, enfim, todas as pessoas que buscam qualidade de vida, que buscam com a alimentação melhorar performance, melhorar saúde, ter como base longevidade, que eu acho que a gente tem que envelhecer com saúde e a nutrição tem um papel muito importante nesse sentido. Sempre falo, não é emagrecer a qualquer custo, eu também trato, emagrecimento, não é emagrecer a qualquer custo e não é ganhar massa muscular, não é mudança de composição corporal a qualquer custo. Precisamos fazer isso com alimentos, com suplementação quando necessário, mas de qualidade. Com certeza, adorei nosso bate-papo, Jéssica, sucesso sempre, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e aguardo todos vocês lá no consultório. Que legal, encerrando o Estúdio Verão Mais Nova, gente, de 2025. E a gente se encontra agora em 2026 por aqui. Um grande abraço, tudo de bom!